Oi, Aí estamos, ao vivo, em definitivo. eu queria que tu te apresentasse aí para nós, falar para nós quem é a Marília. Bom, eu sou a Marília Henriques, eu sou professora de música, sou educadora musical. Também sou fonoaudióloga, né? Mas depois de 15 anos aí de atuação na área de fonoaudiologia, eu mudei a minha área de atuação exclusivamente para música no momento. Então, eu trabalho em escola, eu trabalho na escola pública e trabalho também com oficinas e com aulas de piano, mas a maior parte da minha carga horária é dedicada para a escola mesmo. Né? Que coisa interessante. Eu conheço muito artista fonoaudiólogo. Tu acha que tem É alguma verdade. relação? Tu acha que tem alguma relação entre essas duas coisas ou é coincidência? Eu acho que pode ter sim, porque a fonoaudiologia ela é uma área muito ampla, né? E ela tem uma interface também com a arte sob vários aspectos. Então, eu trabalhei bastante tempo focada em ambiente hospitalar ou em ambientes de secretaria de saúde. Mas também é um ambiente, existem outros ambientes, né, como teatro, profissionais que trabalham com a voz, que também têm um vínculo grande com a arte, né? Então, acho que acredito que seja por isso. Sim, te perdi. Não, você deu uma congelada aqui. Na Sério, verdade, eu congelei. é, na- Tu tá congelado pra mim. agora acho que estamos voltando os dois. Na Eu verdade, lá. Na verdade, parece aquela discussão de casal, né? A culpa foi tua, a culpa foi minha, a culpa foi tua. E para ti eu congelei, e para mim você congelou. Ah, quando é que despertou para ti o interesse na arte e especificamente na música? Foi desde o início ou foi um caminho que você foi descobrindo da apreciadora da música para a profissional da música? Na verdade, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Eu tô te vendo congelado aqui. Eu estou te ouvindo bem. Tá. Ah, na verdade, eu estudei música desde pequena. Eu sempre gostei, sempre me chamou a atenção. Quando eu era pequena, meu pai tocava violão em casa, ele fazia aula na época, e tinha aqueles vários livrinhos de música, Canto Sul, e uns que eram de MPB também. E eu ficava por ali junto com ele enquanto ele cantava, sempre manuseando aquele material. E eu comecei a me interessar desde cedo. Na escola que eu estudava tinha escola de piano, e na hora do recreio eu podia ver na janela os alunos fazendo aula, e eu sempre tive vontade de fazer. E, na verdade, acho que as artes de uma forma geral, porque eu também sempre gostei de dançar e foi nessa época também que eu comecei a me interessar. Assim, eu vi uma vizinha que fazia aula de balé e eu achei aquilo lindo, fui assistir uma apresentação. Então, acho que desde pequena, 4, 5 anos, eu já curtia. Mas agora, profissionalmente, isso demorou um tempo mais para acontecer. Assim, porque eu sempre estudei, né? Estudei piano, né, até minha adolescência, sempre nunca parei de dançar, mas agora transformar isso em profissão foi um pouco mais longo o percurso. É incrível, né? Como a escola ela é fundamental, né? Ou seja, foi na escola que você se apaixonou pelo piano, né? E a importância da arte na escola, né? É fundamental. A gente ainda vai chegar lá. Mas aí a fonoaudiologia veio primeiro do que a arte ou as coisas vieram juntas, nos termos assim acadêmicos? Acadêmicos na fonoaudiologia veio antes, né? Embora eu fiz o piano, eu estudei piano por conservatório, né? Que a gente aí estuda lá, né? Número X de anos, faz formatura. Eu dava aula na escola onde eu estudava. Mas quando eu fiz o vestibular para fonoaudiologia, eu fui morar em Santa Maria, né? Eu sou de Vacaria. E eu fui embora para Santa Maria para cursar a universidade. Né? Eu fiz a faculdade na UFSM, Faculdade de Fono. E aí foi um período que eu me dediquei mais para a faculdade mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu também pude conhecer o curso de música, porque eu não fazia a menor ideia de como era uma faculdade de música.
naquela época, assim, né? Eu tinha a minha vivência ali, que era do estudo que eu tinha e dos professores que eu conhecia no ambiente, né, onde eu estava, mas eu não fazia ideia de como poderia ser cursar a universidade, né, na área de artes. Não só de música, mas das artes cênicas, enfim, eu não tinha ideia de como é que isso funcionava. E estando lá, depois, para estudar fonoaudiologia, eu conheci o curso de música, fiz algumas cadeiras com aluno especial, conheci, né, o pessoal das artes e eu me interessei muito por aquele universo aí do ponto de vista profissional, né? Piano é um instrumento maravilhoso, fantástico, fabuloso, mas ele não é como um violão que você pode levar para tudo que é lugar, né? E como é que foi essa paixão pelo piano, não? Você não se apaixonou por um outro tipo de instrumento? Tinha que ser o piano mesmo? Pois é, eu não sei explicar muito assim. Eu gosto de outros instrumentos, eu gosto bastante de violão também. Mas o que eu me dedico a estudar mesmo é o piano, embora tenha bastante trabalho com a questão de transporte mesmo, né? Cada vez, tanto para apresentações, mesmo o piano digital dá um certo empenho para carregar, não é tão portátil, né? E o piano acústico, então, nem se fala, né? Quando muda de casa, tem primeira preocupação é como é que, né, vai transportar o piano, se tem lugar. Mas ainda assim, ele é um instrumento muito completo, né? Eu acho que isso que me fascina no piano, assim. É como se tu tivesse uma orquestra ali na tua mão. Verdade. Eu sei que num trabalho que depois nós vamos falar sobre ele, o que o pessoal mais falou que te chamou por causa do contrabaixo, né, do piano, né? Que o É piano, verdade. piano ele serve como um contrabaixo. Quais assim, quais os primeiros, digamos assim, compositores que você começou a estudar para tocar o piano e as tuas referências dos clássicos até os artistas contemporâneos desse instrumento? Bom, no começo, eu comecei a estudar com alguns métodos de iniciação ao piano, assim, né? E depois, dentro do repertório aí de estudo, a gente tinha lá os exercícios, né? Deixa eu ver o que mais. Na verdade, no ensino de piano, assim, a gente estuda um pouco de todos os compositores, né? Início Chopin, Bach, compositores brasileiros, Villa-Lobos, isso tudo conforme o nível, né, de dificuldade, conforme vai avançando, né? Mas, na verdade, ao mesmo tempo que eu estudei o repertório clássico, assim, eu sempre gostei também do repertório popular, embora eu não me considere, assim, uma pianista de música popular, mas eu sempre gostei. Então, paralelo àquele estudo que eu tinha lá da sala de aula, né, que eram com esse repertório, eu sempre gostei de tocar coisas que eu ouvia. Então, na minha adolescência, eu dediquei muitas tardes assim para tocar, tirar de ouvido as músicas das bandas que eu gostava. Enfim, também gostava das músicas brasileiras. Sempre tinha aquelas que a família pedia, ah, mas tu não sabe tocar aquela, né? Então, acabou que eu sempre estudei um pouco de tudo. E fala que bandas são essas? Ah, o que que eu gostava na adolescência? Estudei, acho que o que eu mais toquei na adolescência foi Engenheiros do Havaí, tá? O meu primo Luiz aí que tá assistindo a live pode dizer. Nós dedicamos um bom tempo aí pra tocar. Entre outros, Legião, Paralamas, essas bandas brasileiras, eu sempre gostei de tocar. Então, mas era um material que eu não tinha na mão, né? Essas músicas aí tinha que tirar de ouvido, de vez em quando conseguia cifra, assim. Mas era um outro trabalho de ficar ali ouvindo mesmo e tocar. Imagino quantas vezes te pediram para fazer o dan 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 dan. Para ser sincero, Com certeza. Essa aí acho que foi a top das tops, com certeza foi a que eu mais toquei. Eu me lembro, bah, quando eu consegui tirar, assim, que eu tirei todo, né, toda a parte do piano, assim, bah, nossa, foi muito legal. E até hoje eu toco. Mas com certeza foi a mais tocada. mas então tu já tinha também essa facilidade de tocar de ouvido, como chamam, né? O termo
popular que se fala, né? Então tu já tinha essa facilidade junto com o teu estudo, né? Eu acho que eu fui desenvolvendo, né? Quando eu fiz depois na universidade as cadeiras lá de percepção, eu vi que eu tinha muito para desenvolver ainda, assim, né? Mas eu sempre exercitei, eu gostava de fazer essa prática, assim. Até porque precisava, né? Eu me lembro até lá na escola onde eu estudei, os livros eram muito bem guardados, assim, né? As sete chaves, protegidos. Então tinha muita coisa que eu queria tocar que às vezes eu não conseguia acessar. E aí eu achava outros jeitos de fazer. Para nós, leigos, né, que não estudamos piano, nós temos só as referências que às vezes aparecem nos filmes, que sempre estudar piano é uma coisa muito difícil, que tem um carrasco do lado que vai te bater com uma régua na mão se você errar. E você se divertia estudando ou tinha uma hora que você dizia, não quero mais essa vida, vou dançar? Não, eu sempre gostei. Sempre gostei. E sempre gostei de dançar também, né? Sempre fiz as duas coisas. Uh, mas eu acho que essa visão tem. Acho que é talvez com o próprio ensino como um todo, assim, né? A gente fala do instrumento, fala do próprio balé, assim, as pessoas imaginam sempre aquele sofrimento, né? Mas eu acho que isso tem a ver muito com a forma de se pensar. O ensino hoje, acho que as coisas são bem mais flexíveis, né? E eu não sei, eu sempre gostei, então eu não tenho muitas reclamações, mas conheço muitos amigos que desistiram de estudar por situações assim, né, que não se sentiam confortáveis, que não, né. Quando a gente gosta da coisa, principalmente nós artistas, nós adoramos sofrer, nós somos pisados, amassados, socados, espremidos, mas ainda a gente fica feliz porque quando espremeram a gente ainda saiu um suquinho para alimentar a sede de alguém, né? Nós artistas, nós somos muito generosos. Qual o compositor que você estudou que você acha que nós brasileiros deveríamos conhecer e não conhecemos? Porque, claro, os clássicos geralmente nós conhecemos, né? E engraçado que alguns dos clássicos, algumas pessoas passaram a conhecer pelos desenhos do Tom e Jerry, do Pica-Pau, ou de algum comercial, né? Mas qual o grande músico que você acha que nós deveríamos conhecer e não conhecemos quase? Olha, do que eu tenho vontade de tocar, assim, recentemente, e acho que depois da minha graduação eu gosto muito do Claudio Santoro, é um compositor contemporâneo, né, já falecido, mas é um repertório que eu gosto bastante, assim, tenho me dedicado a conhecer um pouco mais. E no Brasil, existe algum brasileiro aí que tu acha que deveria ser mais divulgado, mais apreciado? Então, o Cláudio Santoro, ele é brasileiro, mas eu vou falar de uma pianista que é a professora Catarina Domenici, que foi minha professora de piano, que é compositora também, e que ela é muito conhecida internacionalmente, inclusive, mas eu acho que é um trabalho que vale a pena, assim, se dedicar a apreciar. Ela é uma super musicista e é mulher, né? Então, acho que vale a pena a gente prestigiar também as mulheres compositoras e pianistas, musicistas. Eu sou fascinado por aquelas bandas, aquelas orquestras que graças a professores como você, colocam essa arte nas periferias, né? Nada contra o tipo de música que a periferia prefere. Na verdade, eles preferem, não é nem questão de preferir, eles se acostumaram, eles cresceram ouvindo, né, o funk, ou seja lá qual tipo de música mais popular. Mas nós sabemos que esse tabu, que os mais pobres ou mais humildes não gostam de música clássica, ou não gostam de um piano, é exatamente porque elas não tiveram essa oportunidade de ouvir isso, né? E tem a Orquestra Villa-Lobos na Lomba do Pinheiro, né, que faz um trabalho muito bonito. E agora vamos entrar na tua área, então. Você teria alguma desses professores ou algumas dessas iniciativas que tu poderia falar para nós?
que trabalham nesse sentido? Olha, eu vou citar alguns grupos que tem. Eu trabalho na prefeitura de Canoas, né? Eu posso falar um pouco dos trabalhos que tem lá. Tem o grupo Florescer, por exemplo, que é um grupo da minha colega Andréia e do professor Duda, que acolhe, né, as crianças da comunidade lá na escola Walter Perac. Tem o Decordes, que é do meu colega José Ronchi, também. Deixa eu ver mais alguns. Existem muitos projetos, na verdade. Tem o Trilhos Sonoros, né, do professor Augusto. Lá na nossa escola também a gente tem, né, faz trabalho com as crianças, tem aula de música de primeiro a quinto ano. Então, na medida do possível, dentro da nossa comunidade lá, a gente tem procurado trabalhar bastante isso, né? E aí agora vamos entrar na música, na educação. Nós sabemos que muitos artistas que se formam, né, eles acabam indo para as escolas ou acabam indo para escola pública ou particular, a pública mais, eles são capazes de, eles vão para lá, mas não conseguem exercer aquilo que eles foram contratados para fazer. Ou seja, muitos acabam dando aula de português, por exemplo. E você, quando começou a lecionar, você teve uma estrutura para desenvolver o seu trabalho? E conta um pouco aí, então, do teu trabalho com a música na educação. Bom, eu tinha, antes de estar na escola pública, eu tinha já trabalhado em escolas específicas de música, que aí é uma outra condição, né? Um trabalho com ensino específico de instrumento. Agora, de primeiro a quinto ano, eu trabalho com musicalização. E é difícil a gente chegar numa escola que já tenha uma estrutura pronta, né? Até a escola já tinha antes tido aula de música, mas não tinha uma estrutura pronta para isso, né? Até porque a gente sabe que na escola pública os recursos eles são bem limitados e muitas vezes existem outras prioridades, né, de estrutura assim que acabam vindo antes, né? Mas dentro do possível, assim, eu acho que eu encontrei um suporte, assim, se não tanto de estrutura material num primeiro momento, mas um suporte de apoio, né? Da equipe, dos colegas, da equipe diretiva, para que eu pudesse começar a desenvolver o meu trabalho. E junto com isso, aí a gente vai conseguindo outras coisas, né? Teve ano passado, nós conseguimos a doação de um piano para a escola, que foi um momento muito especial. Então, e que mobilizou muita gente, CPM, a direção, enfim. Então, isso foi uma grande aquisição e possibilitou muito desenvolver muitas atividades, né? Então, aos poucos a gente vai conseguindo, mas tudo depende de ir atrás, né? Não são coisas fáceis da gente ter em mãos, assim, né? Mas eu acho que tendo o apoio e, na verdade, o interesse das pessoas, da comunidade e principalmente, né, da administração, né? A gente vai conseguindo, né? Mas tem que batalhar, tem que ir atrás, né? As coisas não vêm assim tão fáceis. Não, e o bom é quando o artista encontra numa escola pública, ele encontra um diretor insatisfeito, ele encontra professores insatisfeitos com a situação e que querem promover alguma coisa diferente, né? Então é muito lindo quando isso acontece, porque quem está afim de fazer as coisas acontecerem faz, né? É a famosa frase clichê aquela, né? Quem quem quer, né, acha um tempo e quem não quer acha uma desculpa. E não, Nesse ponto. eu ia te perguntar, né, disse, bem na hora que você respondeu, né, e eu ficava pensando comigo, tá aí o piano. Não, pois que eu não só pelo fato de tocar piano, né? Mas eu trabalho com um tipo de atividade que também se beneficia muito, né, do piano, que é com música em movimento. E o piano ele é um instrumento de base para musicalização, né? Para a gente trabalhar a voz, para a gente trabalhar toda a teoria a gente pode trabalhar, né, através desse instrumento. Então, eu queria muito, né, conseguir e a gente acabou conseguindo.
O ano passado, em agosto, a gente recebeu lá na escola com uma série de parcerias, assim, conseguimos que o piano chegasse até lá. Né? Então, faz muita diferença a gente poder trabalhar com as crianças tendo um bom instrumento disponível, porque a gente tem muito material, a gente pode trabalhar com um monte de recursos, a gente pode trabalhar com instrumento feito de sucata, tudo isso tem o seu momento, mas é importante, sabendo que a gente está desenvolvendo um ouvido musical, a gente poder ter também instrumentos de boa qualidade para oferecer, que os alunos possam ouvir o som, né? Que eles possam criar uma referência daquilo ali. Então, assim, tudo é válido, né? Assim, em cada momento, em cada atividade, a gente pode variar a proposta. A gente pode trabalhar com materiais alternativos, a gente pode trabalhar com uma série de coisas, mas ter um instrumento afinado, um instrumento de boa qualidade, ele é essencial também para a criança poder desenvolver, né, o ouvido, desenvolver a musicalidade. Então, é muito importante. Eu espero, assim como tem o piano, conseguir outros instrumentos também, né, para a gente ir ampliando as possibilidades também, né, dos alunos. Deixa eu falar mal de alguns colegas teus, né? Que eu já fui em formatura de alguns colegas teus, que na hora de dar ali o seu discurso, falava que estava ali para salvar a música, né? E que a música que era feita, ou a música popular, ou a música comercial, não era música e que estava se formando para isso, para transformar o país musicalmente, etc, 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 etc. Como é que você trabalha a questão do repertório com os teus alunos? Pois é, eu acho que essa é uma questão bem interessante e muito importante também de ser discutida, né? Porque existe cada lugar, cada localidade, enfim, cada lugar e cada faixa etária, enfim, cada pessoa tem a sua cultura e aquilo que traz consigo, né? Então, eu procuro trabalhar na escola muito a partir daquilo que os alunos me trazem, né? E também apresentar coisas diferentes. Então, a gente tem momentos diferentes na aula para isso. Né? Eu tenho ali no início da aula um momento que geralmente eu apresento alguma coisa nova que eu proponho para eles, né? Que a gente trabalha lá, que é a música do dia, e nesse momento é um momento mais de ouvir, né? Que a gente trabalha a apreciação musical e depois discute em cima daquilo que a gente escutou. Né? Então, geralmente é algo novo que eu apresento relativo com aquilo que a gente tá estudando, né? Ou às vezes só para conhecimento, olha, eu trouxe isso aqui para vocês porque eu achei interessante. Mas ao mesmo tempo também tem um espaço para que eles tragam as músicas. E eu posso dizer que eu já incorporei na minha playlist muita coisa que os alunos me trouxeram. Tem coisas que eu escuto hoje que antes não faziam, né, parte do meu repertório, digamos assim, e que hoje fazem. Então, eu acho que é um espaço de troca e não de imposição de uma cultura ou outra, né? Eu já ouvi de alunos, como tu falou, assim, uma vez eu trabalhei com uma música que parecia de cinema, e o professor disse, prof, mas isso é música de gente rica. Eu disse, mas como assim, né? Então, como se eles não pudessem ouvir aquele tipo de música. E hoje, depois esse é o terceiro ano que eu estou lá na escola, então isso já é diferente. Eu vejo como eles são receptivos, né? E eles são muito abertos, eles gostam de conhecer coisas novas, e eles gostam também de trazer a opinião deles. Então, eu acho que isso que é o que vale, assim, acho que não tem um certo ou errado, né? Acho que tudo é arte, e a gente tem que tentar tirar proveito de tudo, né? Até porque para manter, né? Poder mantê-los interessados também, né? Não tem como definir o que é melhor ou pior. Eu mesma tenho aprendido muito com o que eles me trazem, então eu acho que o que é interessante é isso, a gente poder trocar, né? Sim, é uma maravilha. E o mais interessante é que tu não te coloca num pedestal inalcançável. Ou seja, você tá olho no olho com eles, ali juntos, eles se sentem abraçados, eles se sentem compreendidos, né? E essa relação entre aluno e professor é deliciosa, né? Quando há essa interatividade. A Carla aqui está te mandando parabéns por trazer a música, por trazer a Marília, que postura inteligente e conhecimento.
O Márcio, quem dera que na minha época tivesse isso. Na minha época, as aulas de inglês era só Hey Jude. E tu ainda foi fofo. Nas minhas aulas de inglês era Stairway to Heaven. Já comecei... Marília, é o seguinte, quando você tem a oportunidade de dar uma aula, por exemplo, para pessoas que entram em contato contigo, eles querem aula de música contigo, e os alunos, que a gente sabe que muitos ali não estão interessados, eles estão ali porque é aula, tem que passar na escola e etc e tal. Como é que tu lida com esses dois universos, daqueles alunos que estão full time contigo e aqueles que você tem que conquistar? Isso é verdade, assim, digamos que num universo, eu trabalho com turmas grandes, né? Assim, de 28 a 35 alunos, né? Então, tem turmas que eu tenho 35, dos de quinto ano, né? A partir dali são 35. E é muita gente para conciliar os interesses, né? Essas são 35 cabecinhas e mais a minha, né? Tentando se encontrar para fazer uma aula produzir. Então, eu acho que tem vários momentos, mas eu vejo que eles são muito interessados e eu acho que o fato de poder variar o tipo de atividade que é oferecido também ajuda muito nisso, porque eu vejo que às vezes, no ano passado até me chamou a atenção, tinha um aluno que ele nunca participava muito, ele estava sempre conversando, levantando, e um dia eu fiz um outro tipo de atividade que envolvia algo que ele gostou muito, e a partir daí ele passou a se envolver muito mais, assim, então eu vejo que a gente precisa ir trocando, porque todo mundo acaba desenvolvendo algum vínculo com a música, mas não necessariamente da mesma maneira, né? Alguns vão gostar mais de ouvir, outros vão gostar mais de tocar. Tem uns que gostam de cantar e os que não gostam tanto. Então, se eu levo sempre bom, se a gente vai cantar em todas as aulas, aquele aluno que não curte cantar, talvez ele nunca vai gostar. Naquela aula, ele pode ser que ele desenvolva o gosto por cantar, que também é uma coisa que eu sempre estimulo, mas dando um exemplo, né? Mas se não for o caso, a aula de música talvez não vai fazer sentido para ele, mas de repente, puxa, tem uma outra atividade que é com ritmo, que é com percussão corporal, né? Ou que é de criação. Agora, nas aulas à distância, eles estão fazendo algumas outras coisas também com jogos. Então, acho que sempre tem uma maneira com que a gente pode abordar o aluno, mas nem sempre é fácil de achar, né? Eu confesso que eu estou sempre procurando, né? E não são todos que eu consegui ainda agradar e conquistar, mas acho que de uma forma geral eles se interessam muito, muito por música, assim, de diferentes maneiras, né? Eu fico estudando eles para ver como é que eu me aproximo melhor, né? Mas o que eu noto é isso, que cada um tem o seu jeito e quanto mais atividades diferentes a gente propuser, mais fácil vai ser eles se interessarem. E tem uma outra coisa que é importante também, que eu acho que é justamente a finalidade da aula, que é o trabalho contínuo para que o aluno consiga se apropriar daquilo ali. Por exemplo, no início, quando eu comecei na escola, lá em março de 2018, era um sacrifício para eu conseguir fazer esse momento da apreciação musical no início da aula com eles. Eu conseguia 30 segundos de música e olha lá, né? Porque eles conversavam, eles não prestavam atenção. Hoje, agora passados esses alunos que foram meus alunos desde lá e que já estão pelo terceiro ano, eles já têm uma outra postura nesse momento, né? Mas isso porque foi assim dia, semana a semana sendo trabalhado. Então hoje eu consigo já com mais facilidade fazer essas atividades mais de escuta com eles, mas porque foi, né, um desenvolvimento, né? Então por isso que é tão importante, não? Na verdade o resultado ele vai aparecendo aos pouquinhos, né? Então sei lá, talvez eu nem vá ver ainda, né, na escola, de repente eu vou ver o resultado desse trabalho lá quando eles já estiverem maiores, né, e fora dali. Então, mas eu noto assim do ano para o outro, do início do ano para o fim do ano, como eles vão mudando. E de que forma você acha que o seu trabalho, ou o trabalho dos profissionais da música nas escolas, de que forma você acha que isso contribui na formação do aluno como cidadão
E em relação às outras matérias na escola? Bom, a gente sabe que a música ela facilita também o desempenho em várias outras disciplinas, né? Seja pela questão da concentração, pela questão do raciocínio lógico, né? Mas eu gosto muito de valorizar o ensino da música pelo desenvolvimento da linguagem musical em si e como isso pode trabalhar o ser humano, né? Eu acredito que a música ela é um caminho para o desenvolvimento artístico, muitas vezes não só musical, às vezes através dali é um caminho para outras áreas artísticas, né? Eu acho que talvez pense mais no desenvolvimento da sensibilidade e também da questão da expressão individual de cada um, né? Eu gosto de pensar muito nisso. A música, para mim, ela tem um caráter até um pouco introspectivo, assim, né? Eu, muito antes de querer me apresentar, eu tenho a necessidade de ter a música junto, né, como uma coisa pessoal, né? Eu acho que depois o que vai para o palco é um pouco resultado disso, mas então eu trabalho assim sempre pensando nisso, no quanto desenvolvimento dessa linguagem ela pode trazer de benefícios para o desenvolvimento deles nesse aspecto, assim, de se colocar, de poder se expressar, desenvolver essas habilidades, de estar no, de enxergar o mundo por essa perspectiva, muito além de, puxa, eu vou fazer música para ir bem em matemática, né? Ou, a gente sabe que existem, né, relações lá e conexões possíveis, mas eu penso sempre nisso, assim, muito no lado afetivo mesmo da música e do desenvolvimento do ser humano por essa perspectiva da arte, assim. Sabe que o produtor de um CD meu, que o CD está lá no estúdio desde 2014 eu não terminei, de repente vai ficar até um álbum póstumo se eu demorar muito para terminar. Ele me falou, né, Preto, o ouvido não tem defesa. Ou seja, ao contrário do teatro, que as pessoas só vão ver a tua arte se comprar o ingresso e entrar lá, a música bem produzida, né, bem realizada assim com cuidado, tu vai escutar na tua casa, vai pegar o ouvido de um vizinho, sabe? Ela vai tocar e as pessoas não vão ter defesa, ou seja, as pessoas vão tomar conhecimento da música e pegar exatamente essa questão afetiva. E música também, né, como você falou, né, música ela tem a matemática, né? E a música nas suas letras, ela pode te trazer ali geografia, história, filosofia, né? Acho que Cultura dos povos diferentes, né? Com as diversas linguagens e ritmos que nós temos, né? Então, fazer arte nas escolas é tudo de bom. Que Deus te mantenha sempre força, energia, protegida a ti e a todas as pessoas que te ajudam nessa estrutura, porque afinal de contas a estrutura que devia cuidar da gente nos oprime mais ainda, nos tira mais ainda. Então que você esteja sempre cercada aí, além da tua própria boa vontade e amor por fazer, esteja sempre cercada de pessoas, de pais, de diretores, de colegas que te amparem para que tu continue aí semeando junto aos pequeninos. Eu queria falar sobre o piano. O piano, ao mesmo tempo, ele é tão popular. Tudo que é shopping que a gente vai, hospital que a gente vai, tem alguém tocando piano. Por que você acha que é tão complicado e é tão difícil a gente, no nosso roteiro cultural, nós termos concertos de piano nos teatros? pois é, essa questão é complexa, né? Mas na verdade eu acho que também muita coisa acontece, mas a gente acaba não sabendo, né? Porque a gente sempre tem concertos acontecendo. Por exemplo, né, o espaço do Instituto de Artes da URGS é um espaço onde semanalmente acontecem recitais de piano e são gratuitos. Então, não existe nenhum impedimento a não ser né, saber e ter vontade de ir, né?
Então, tem muitos locais aqui em Porto Alegre que promovem, né? Mas, claro, eles não têm o mesmo alcance do que um show, por exemplo, né? Um show de uma banda, ou, né, um show, assim, né, teatros, assim, mas eu acredito que existe ainda, que existem coisas acontecendo, né? Só que eu acho que isso não circula talvez tão bem quanto outras informações, né? E justamente por isso acaba sendo um pouco difícil manter também, porque as pessoas nem sempre têm a cultura de ir, né? De frequentar esses espaços. Eu me lembro quando eu fiz o meu recital de licenciatura, que algumas pessoas, bah, mas com que roupa eu tenho que ir? Eu disse, não, gente, é só chegar e sentar. Aliás, você foi, né? Eu estava no meu recital. Sim. Então, as pessoas ainda têm muito esse distanciamento, né? Assim, de que, puxa, tá, vou lá assistir, tem que, né, roupa chique, mas não, tem que chegar e ter vontade de ouvir, né? Então, eu acho que um pouco é isso também, assim, além, né, das questões que envolvem recursos de uma forma geral para trazer artistas, né, dessa área, mas pensando na produção local aqui, eu acho que também falta um pouco isso, é o hábito, né, de, de assistir. Assim como o teatro, né? A gente sabe, se faz muito teatro em Porto Alegre, mas nem sempre as bilheterias são aquelas que a gente, né, gostaria, porque muita gente ainda não tem o hábito de ir ao teatro. Então eu acredito que com a música, com o piano, seja uma situação parecida. Embora as É, pessoas gostem, apreciem, não tem o hábito de ir ou de disponibilizar aquele tempo para parar um pouquinho e assistir um recital, um concerto. você disse tudo, né? É falta de informação que as coisas estão acontecendo e às vezes por ser dentro de um instituto, às vezes as pessoas acham que é só para os estudantes e tem outras questões, né? Ah, quanto tempo por dia você pratica? Você tem piano na sua Tem. casa? Quantas horas por dia você se dedica ao estudo? Não depende. Assim, agora, durante o tempo que eu tô, durante o ano letivo normal, né, eu tenho pouco tempo para me dedicar para o estudo em si. Quando eu tô, no ano passado, por exemplo, que eu ainda estava fazendo, né, uma cadeira na universidade de piano, aí eu tenho que dedicar um tempo maior para tocar aquele repertório dentro do semestre, né? Daí tem objetivos de estudo que eu almejo e aí sim precisa um tempo maior, né? Mas se tu me perguntar agora, durante o isolamento social, eu vou dizer que tem sido muitas e muitas horas, porque tem sido basicamente o que eu tenho feito, assim, tem sido produzir música e pensar em música, além das minhas aulas que a gente está trabalhando com o ensino remoto, né? Então as aulas estão sendo dadas através, né, de plataformas, gravando aula para os alunos, corrigindo, além desse trabalho que eu estou fazendo em casa, acho que no mais assim tem sido produzir, tocar, tentar compor e entre outras coisas eu tenho passado a maior parte do tempo ao piano mesmo. Então acho que uma outra condição também, quanto mais tempo disponível eu tenho, mais tempo eu vou querer dedicar, né? Então agora nesse momento tem sido bem importante ter o piano junto, né? Mas que maravilha que você já respondeu duas perguntas com uma cajadada só, que era exatamente essa questão, né, de quantas horas por dia você se dedica a estudar e a questão das aulas remotas, então já foram respondidas numa só. Mas você falou uma coisa aí que me deu curiosidade. Você compõe, você tem canções próprias? Não, pois é, inclusive hoje de tarde até eu estava conversando sobre isso. E eu acho que eu sou muito mais uma experimentadora no momento, talvez, e tenho buscado desenvolver um pouco esse lado criativo, né? E a gente sabe que tem várias maneiras da gente se relacionar com a música, né? A gente seja apreciando, ouvindo, praticando, né, que é a execução, e também a criação, a composição, ela é uma forma da gente se relacionar e trazer, né, desenvolver o conhecimento musical. E eu só muito depois
de começar a tocar. Diria que mais recentemente tenho me arriscado um pouquinho nessa área da criação. Aí eu fiz uma formação que trabalha muito com a questão do improviso para as atividades de sala de aula, né, que tem a ver com movimento. Então, para criar essas atividades, nem sempre a gente tem uma música que é específica para isso. Dependendo do parâmetro que a gente quer trabalhar e de como quer trabalhar, se trabalhar com a música improvisada acaba trazendo mais resultado, porque se estabelece uma relação na hora do que está acontecendo no piano com o que o aluno está fazendo, e tu pode ir modificando isso conforme a aula vai acontecendo, né? E então, para poder trabalhar melhor dentro dessa perspectiva, eu acabei tendo que me arriscar um pouquinho mais, assim, né? E acabei gostando. Então, eu tenho exercitado um pouco isso, sim. Tem algumas músicas, assim, mas Legal, muito mais com uma proposta experimental, assim. que legal, numa outra oportunidade de vamos mostrar essas músicas aí, vamos mostrar essas experimentações, né? Hoje a gente até tinha conversado sobre a ideia, né? Mas no fim a gente nem Sim. isso, né? Por causa do... Não, no fim, a gente ficou conversando. Nessa hora aí, minha vizinha já começa a dar problemas. Então, a gente tem que fazer uma live mais cedo, um dia, para fazer uma live com o piano. Você falou das experimentações, né? E uma das histórias do John Lennon para aquele clássico Imagine, né? Que ele criou, foi que a Yoko estava tocando uma sinfonia no piano e o John perguntou para ela, pediu para ela, faça o seguinte, toca de novo, mas com as notas invertidas. Ou seja, a última nota toca como a primeira e assim veio o estalo para o acorde inicial da música Imagine, né? Ou seja, na hora que tu tá mexendo ali, as coisas acontecem, né? Nós temos só mais, deixa eu ver, 7 minutinhos. Agora eu queria entrar no Cálice. Esse espetáculo Ah, maravilhoso. Foi a tua primeira experiência, assim, com uma banda tocando, com uma banda tocando num teatro, assim, algo assim mais teatral? Eu vou atualizar os amigos, para quem não conhece. Cálice é um projeto de amigos nossos em comum, o Douglas e o Leandro, que são meus afilhados de casamento, que eu fui dindo deles de casamento. E é um projeto bonito que eles resgataram as músicas que foram censuradas durante a ditadura militar. É um projeto lindo que eu amo de coração. Então, acho que foi na quarta versão, eu já tinha assistido todas as versões. Era um trio, era um quarteto, mas aí, de repente, numa das versões, eu me apaixono por uma menina que entra lá e senta no piano elétrico. Era um piano elétrico, né? Ou era um teclado? Desculpa a um ignorância piano digital. Isso é o digital. piano digital. E aí eu olho e me apaixono pelaquela menina. Disse, meu Deus, olha que lindo isso. Conta para nós como você entrou nesse projeto. Bom, eu entrei bem por acaso, na verdade, porque na época o Leandro Oliveira, que era meu colega no IPA, ele estava fazendo a direção musical e ele tinha combinado com um outro tecladista. Né? E eu estava acompanhando o projeto porque ele ia comentando comigo, a gente vai fazer tal arranjo, o que tu acha? Então eu já estava envolvida com aquilo ali, assim, de alguma forma, porque, isso eu gostei, puxa, podia fazer assim. E eu estava sabendo um pouco. E aí o tecladista não foi no dia do ensaio. E aí eu acabei indo lá para socorrer o meu amigo e fiquei depois por vários anos. Né? Então, e foi uma experiência muito legal. Assim, realmente eu não tinha experiência de tocar com banda, eu tinha experiência de tocar piano solo, né, e mais música erudita. Então ali eu peguei repertório popular e tocando, né, com o pessoal ali, né, puxa, com o Gustavo, baita músico, Leandro, o Douglas e o Leandro Ribeiro, que já tinham essa experiência do teatro, né? Então para mim foi uma super experiência, tanto que eu fiquei depois nas outras temporadas. Então, foi muito bom, assim, eu tenho saudades do tempo do Cálice e espero que a gente possa ainda se encontrar para fazer.
Não, e foi um desafio, né? Porque ali ia até do Chachado, né? Do Genival Lacerda, né? Passando por Paul Dixtoriano, Raul Seixas. Nossa, é um É repertório. um repertório bem diversificado, né? E difícil também, né? Porque puxa, tem Chico Buarque, tem vários compositores ali que tem que tocar com uma certa responsabilidade, né? Não se pode, assim, né? Não é de qualquer jeito, né? Então, acho que foi muito válido, assim, um repertório que eu gosto e que a gente está sempre, né? Conforme a temporada, às vezes muda um pouco, né? Vai atrás de outras músicas, ele vai se renovando, né? E como é que foi a experiência que você disse que foi linda apresentar esse repertório lá no Mato Grosso? Como é que foi? Ah, sim, nós tivemos, acho que foi em 2014 que nós fomos. E aí foi uma oportunidade de a gente levar o trabalho para fora do estado, né? E foi muito bem recebido lá. Então, assim, foi uma das coisas bem legais que nós fizemos juntos nessa época, que foi apresentar lá esse espetáculo. Foi bem, muito bacana. E aí você chegou lá e teve que encarar outro piano? Ah, sim, mas era um piano tão melhor que o que eu tinha que eu nem achei ruim. Podia ter trazido embora junto. Eu viajei com receio, assim, de porque será que vai ter lá, né? Porque, puxa, a gente que é pianista tem essa dificuldade, né? Se tu não leva o teu, né? Depois o piano nunca é igual, né? Pra tocar. Isso falando do acústico, né? E eu ficava pensando, puxa, será que vai ter um teclado? Que vão providenciar lá? Mas era um baita de um piano, assim, então eu me apaixonei. Além de tudo, pude tocar aquele baita piano. Ah, que maravilha! Uf! Né? Porque os violeiros levam os violeiros dele, tá tudo resolvido, né? Mas no teu Não, o caso, pessoal levou tudo, não, despacho, né? Enfim, despacharam, tudo levaram lá e eu ficava, eu queria levar, só que não tinha jeito, né? Andar no aeroporto, despachar um piano digital, né? Isso é enorme. Então, eu fui morrendo de preocupação, onde é que eu vou tocar, mas foi, além de tudo, foi bom, assim. Tinha um baita instrumento lá pra mim. e você canta também ou só no chuveiro? Ah, é o necessário que a licenciatura exige. O básico, o arroz com feijão? Não, deve. Quando a gente vai trabalhar com um aluno, tem que, pelo menos, tentar ser afinado, né? Então, mas não me considero cantora, assim. Eu até tenho um pouco de vergonha de cantar, tanto na sala de aula e fora eu sou instrumentista. Mas tenho me desafiado aí para tentar cantar um pouco mais, né? Mas, enfim, na sala de aula é outra situação. Então isso faz a gente valorizar muito mais os nossos Tom Jobins da vida, os Eltons Johns da vida, né? Até o Paul McCartney da vida, né? Que são cantores populares, Lady Gaga, que também toca piano, né? Porque fazer as duas coisas num nível bom é complicado, né? Eu fico impressionado vendo bateristas cantando também. Eu fico impressionado como é que conseguem as criaturas, né? Como é que consegue esse processo, né? Marília, tem alguma coisa sobre o teu trabalho, sobre a tua carreira que eu não te perguntei que você queira falar? Olha, não sei, acho que a gente conversou bastante, né? Não sei se tem mais alguma curiosidade. Eu sempre me empolgo falando, né, sobre dar aulas, porque, enfim, eu amo fazer isso, né? E demorou muito tempo para eu descobrir que era isso que eu gostava de fazer. Então, sempre que eu converso, eu posso ficar muito tempo falando, porque eu gosto de estar onde eu estou, assim, e fazendo o que eu estou fazendo. Sabe uma tática que eu tenho quando eu dou aulas de artes para alunos em geral? A primeira coisa é dizer assim, ó, eu aqui não estou querendo te formar como artista. O meu projeto não é esse. O meu projeto aqui é dar aulas para vocês, que vocês se divirtam, que vocês captem o que vocês tiverem que captar e qualquer desconforto, qualquer problema, não fuja da aula. Converse comigo. E eu acho que muitos
alunos, às vezes, eles acham, né, que o professor de música vai querer transformá-lo em um músico, em um artista, né? E muitas vezes também essa é a expectativa que as pessoas têm, né? Que não vai acontecer. E eu digo, na verdade, assim, que pode ser que isso aconteça, né? A gente está trabalhando e eu espero que meus alunos possam se tornar músicos, se essa for a vontade deles. E se eles gostarem, né, tanto a ponto de querer desenvolver isso. Mas se não quiserem, também eles vão ter tido a possibilidade de saber, de vivenciar a música, que eu acho que é o mais importante, né? Como eu disse, de ter ela pra gente, assim, né? Mas, assim como na educação física, não necessariamente todos serão atletas, né? Mas a gente sabe o quanto é importante que eles desenvolvam essa habilidade, né? Então, para música, eu penso da mesma forma. Se for da vontade deles, esse incentivo eles sempre vão ter, né? Tu tem algo nas tuas redes sociais que mostre um pouco do teu trabalho? Tem no Instagram, aí é esse mesmo. Vocês podem ver um pouquinho mais do meu trabalho de piano. E no Face tem um pouco mais das coisas da escola. No Face é fácil, né? Só teu nome, né? Marília Henriques, Isso, isso. Maria. É. Lá tem algumas postagens mais com o trabalho da escola e no Instagram é o meu mais de piano. Uhum. Então tá, temos 2 minutinhos só, porque o Instagram é assim, né? Ele nos derruba quando completa o horário, ele não quer nem saber. Às vezes ele coloca um contador, né? Um reloginho aquele que vai nos avisando. E às vezes ele diz assim, ó, falta 25 segundos, e aí quando tu vai falar, ele, pum, ele te corta. Então, eu quero te agradecer por ter aceito essa nossa conversa. Na verdade, que essa loucura que o mundo tá hoje, pelo menos alguma coisa de bom, no meu caso, eu tô tendo. Por exemplo, eu nunca consegui conversar contigo pessoalmente como a gente conversou agora, né? Isso que a gente, Verdade, né? isso que a gente se viu várias vezes em vários lugares, mas nunca conseguimos assim, olho no olho, conversar, trocar uma ideia. E eu fico muito feliz com isso. Fico muito feliz mesmo. Verdade, né? Sempre nos vimos em situação de trabalho, eu acho, quando fui assistir os teus espetáculos, né? Ou quando tu estiveste também no Cálice. Mas isso, né, tem sido uma oportunidade legal, essas lives, né? Da gente encontrar pessoas e poder conversar um pouquinho, né, mais de perto, assim. Eu gostei muito, eu fiquei muito contente pelo convite. Né, e bom poder falar um pouco do meu trabalho, das coisas que eu gosto e também te ver, né? Já que a gente não se encontra com tanta frequência por aí, né? Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui. E o pessoal que comentou aí também. Ah, tá. Então fica o nosso compromisso aqui com um monte de testemunha aqui e vamos nos encontrar, ok? Vamos nos encontrar, Verdade, pessoal, podemos fazer outras vezes essas conversas, né? para criar uma arte, de repente, juntos. Então tá. Isso aí. Eu queria Agradeço. agradecer os comentários aqui que eu tô vendo todos e eu não respondi, mas eu vi que o pessoal comentou bastante aí enquanto a gente estava conversando. Então, obrigada, pessoal, aí por ter ficado conosco.